Olá, irmãos. Você está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, irmão? Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 4. E eu creio que nesta noite Deus vai falar comigo e com você. Amém? Todos acharam? O tema dessa mensagem é sacrifício, sofrimento que traz a redenção. Amém? Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentando nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Amém? Vamos ficar. E nos repudiávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Amém, irmãos? Eu gostaria que você se sentasse nesse instante e prestasse atenção naquilo que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Irmãos, essa madrugada o Espírito Santo me acordou, era por volta de 4 e pouca da manhã. Aí eu fui para a sala, sentei e falei: Senhor, fale comigo, como igreja, que nós estamos precisando ouvir no dia de hoje. E o Espírito Santo me levou a esta passagem, que é a realidade em que eu e você estamos vivendo hoje, no século 21. O versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, se nós olharmos a história bíblica, quando Deus trouxe ao profeta Isaías essa revelação, Jesus ainda não tinha nascido. Jesus ainda não tinha habitado entre os homens. E 750 anos, preste atenção, antes do nascimento do Salvador Jesus Cristo, Deus trouxe ao profeta uma visão e ao mesmo tempo uma revelação. Detalhado, passo a passo, de tudo aquilo que Jesus ia enfrentar para mim e você estar aqui hoje. Vamos abrir um parênteses. Será que eu e você temos valorizado o sacrifício, o sofrimento de tudo que Jesus enfrentou? Será que eu e você temos dado valor? E Deus começa a dizer para o profeta: quem deu crédito à nossa pregação?
se nós analisarmos a história bíblica, Deus só veio para um povo. E esse povo é chamado Israel. Só que eles viraram as costas para Deus. Não acreditaram no propósito que Deus havia detalhado para eles. E muitos estão esperando Jesus até hoje lá em Israel. É por isso que você vê tantas coisas acontecer naquele país. Porque eles não deram crédito. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E hoje não é diferente. Você sai na rua, você prega para as pessoas, você vem na igreja, você ouve a mensagem e muitos não estão dando crédito. As pessoas estão mais preocupadas naquilo que o seu líder fala do que a Bíblia te garante. A Bíblia é a nossa garantia. A Bíblia é o nosso passaporte para morar no novo céu e na nova terra. Eu abro um parênteses de novo. Será que eu e você estamos dando crédito à palavra que nós temos ouvido? Há quanto tempo eu e você aceitou o sacrifício de Jesus? Porque quem nos aceitou foi Ele. Nós aceitamos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para mim e você está aqui nesta noite. Dando sequência. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Dando sequência. Porque foi subindo como renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca. Vamos parar aqui. Quem aqui já viu uma árvore quando ela morre? Todos aqui já viram. Quando você olha para uma árvore seca, ela desperta em ti e em mim uma atenção maior? Não. Você bate o olho nela e fala, essa árvore secou. E você vai trazer a sua memória, dessa árvore aqui eu já colhi muito fruto, mas ela não serve para nada. A Bíblia está dizendo que Jesus era como uma raiz de terra seca. E nós vemos muitos autores de quadro que desenham Jesus com olhos verdes, com olhos azuis, com cabelos longos, com rosto belo, formoso. A Bíblia está dizendo que ele era como uma raiz de terra seca. Então aqui Deus está dizendo que quando Jesus estava entre os homens, ele não tinha beleza física que conseguia atrair a atenção das pessoas para ele. Porque olhava para ele, ele era como uma raiz de terra seca. Dando sequência. Não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, porque o desejamos. Irmão, não tinha nada no físico de Jesus que atraísse a atenção de alguém. Mas agora eu vou te mostrar o segredo aonde estava. O segredo não estava na beleza. O segredo estava quando Jesus abria a sua boca. Quando ele falava, saía palavras que impactavam aqueles que estavam ouvindo. É isto que eu e você temos que fazer para que as pessoas dê crédito à palavra que temos ensinado. Quando Jesus falava, ele atraía a multidão. Quando Jesus estava calado, as pessoas não sabiam quem era Jesus, porque naquela época todos os homens se vestiam igual. Mas o que fazia diferença
é quando Jesus falava. Hoje existe muito cristão, mas o que faz a diferença na vida do homem ou da mulher é quando nós falamos. Porque se você abrir a rede social, cada dia que passa, as pessoas estão escandalizando o Evangelho, envergonhando o nome de Cristo. Se você sair lá fora, todo mundo se considera cristão. Eu já falei aqui, tem um versículo que diz que nós somos a carta lida de Cristo. Quando as pessoas olham para mim, para você, ela tem que ver o quê? Cristo. Quando nós falamos. Então vamos lá. Nesse texto, encontramos uma visão profética, vivida, detalhada da vida e o sacrifício de Cristo. Eu imagino quando Deus estava falando com o profeta Isaías. Deus ter falado com ele assim: senta, profeta. Porque o que eu vou te mostrar, você não vai ter força suficiente de se manter de pé. Eu imagino Deus mostrando para o profeta Isaías, desde o nascimento de Cristo, passo a passo. Hoje, nós estamos vivendo muitas coisas que Jesus viveu. As pessoas desprezam a você e a mim. As pessoas hoje não dão crédito naquilo que nós estamos instruindo, que pode trazer para ela ou para ele a solução e a mudança na sua vida. Jesus foi desprezado. Ele foi humilhado. Ele foi rejeitado. E Deus mostrando o profeta, eu imagino que Isaías começou a sentir na sua carne aquela dor. Eu imagino que no íntimo dele ele deve ter falado: Senhor, eu não sou digno que o Senhor me dê esta visão extraordinária. Deus já havia falado com o homem que ia mandar que ia mudar a história da humanidade. E esta mesma Bíblia diz que Jesus está voltando para buscar a igreja que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro. Mas para isso, temos dado crédito àquilo que temos ouvido. Primeira visão, sofrimento, que é o versículo 1 até o versículo 3 que nós lemos. B, a rejeição de Jesus pelos homens. Eu e você somos representantes de Cristo aqui na terra. Se a pessoa te rejeita, ele está rejeitando o próprio Senhor. Porque você é uma testemunha de Cristo aqui na terra. Deus te escolheu, Deus te salvou, Deus tem te libertado todos os dias para você ser uma testemunha viva de Cristo por onde quer que eu e você fomos. Servir a Cristo não é fácil. E existe muitos pregadores que, para chamar a atenção do povo, ele fala assim: vem para Jesus que todos os seus problemas são resolvidos. Mentira! Vou te mostrar. Jesus falou com os 12 assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, como eu venci, vós vencereis. Eu quero que você me mostre na Bíblia, se você já leu ou já achou, aonde Jesus chegou perto de qualquer homem da Bíblia e falou assim: depois que você me servir, vai ser tudo fácil. Jesus falou com eles: as pessoas vão te odiar, as pessoas vão querer te matar por causa de mim.
tem pregadores falando para a igreja que servir Jesus é fácil, que servir Jesus todos os problemas são resolvidos. Nem sempre na nossa vida vamos obter vitória, porque faz parte do projeto que Deus escreveu para cada um de nós. O sofrimento e a dor que Ele suportou no nosso lugar. E eu vejo tantas pessoas falando assim: não, eu pago o preço. Irmão, o único, preste atenção, o único que teve a condição de pagar o preço chama-se Jesus Cristo. Não existe homem na terra capaz de pagar o preço que já foi pago. Você pode fazer propósito, aí eu concordo, propósito, mas preço você não paga não, irmão. Porque você não aguenta nem um pedacinho do que Jesus suportou no nosso lugar. Vou te mostrar que você e eu não estamos preparados. Quando alguém pisa no seu calcanhar, você já se transforma. Como é que você está preparado, ou eu, para pagar preço? Pagar preço foi só Jesus. Ele se doou como um cordeiro para morrer por mim e por você, para hoje eu e você sermos livres da condenação, livres, Deus, da escravidão do pecado, porque Ele tem nos sustentado todos os dias. Segundo, a redenção através do sacrifício. Versículo 5 e o 6. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Você já parou para pensar, irmão? O que é ser ferido pelas transgressões de toda a humanidade? Você já parou para analisar isso? Quantos bilhões de seres humanos que habitam sobre a terra, que já habitaram sobre a terra, as transgressões estavam tudo em cima de um homem inocente. Um homem que se despiu da sua glória para se fazer homem como eu e como você. E tem muita gente ensinando errado que Jesus venceu porque Ele era filho de Deus. Ele era homem e espírito, como eu e você somos. Porque quando Jesus foi orar no Getsêmani, Ele falou assim: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Lado humano falando, porque Ele sabia que não seria fácil a sua trajetória até chegar na cruz, para que o propósito de Deus se cumprisse. Mas a hora que a parte espiritual falou que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele, o revestiu de poder, de unção, de força, de graça, para suportar todas as transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. Você já viu quando você vai no açougue? Você chega lá, o açougueiro pega aquele bife desse tamanho. Aí você fala assim: eu quero carne moída. Ele põe na máquina aquele bife desse tamanho. Você começa a ver aquilo cair debaixo da máquina, tudo moído. Jesus foi moído por mim e por você.
Quando a gente machuca qualquer parte do nosso corpo, você sente uma dor que às vezes você não consegue suportar. Agora olha o que Jesus suportou. Ele foi moído. Quando Jesus foi ser açoitado, não bateram nele com um chicote igual batia nos outros, não. Escolheram um chicote especial. Cada chicotada que dava, quando voltava na mão do soldado, saía pedaço dos seus lombos, das costas. Foi moído, porque saltou dele pedaço para mim, e você está aqui hoje. E a igreja do século 21 não tem valorizado o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. As pessoas estão brincando com o nome do Senhor, estão brincando com a palavra, mas Deus diz: minha é a vingança. E de Deus ninguém se escapa. Deus ainda não fez justiça, porque ainda tem muitas pessoas que ainda vai ser alcançada. Porque vai dar crédito à nossa pregação. Porque o Espírito Santo vai fazer a obra. Iniquidades estava sobre ele. Dando sequência. O castigo que nos trouxe a paz. Quando Jesus foi crucificado, Ele garantiu sobre mim e você a paz que nós não tínhamos. Estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe qual foi o meu último caminho? Fui preso. Por quê? Nós andávamos desgarrados. Quando a ovelha não tem pastor, ela perde a direção, porque a ovelha é um animal dócil. Ela nasceu para ser domada, ela nasceu para ser direcionada. E quando você não tem um pastor, você fica sem direção. Então se tornamos presa fácil, o que aconteceu comigo. Mas Jesus veio e mudou o meu cativeiro. Jesus veio e mudou o seu cativeiro. Jesus veio e mudou o seu caminho, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o nosso caminho hoje? Jesus. Quem nos dá vida? Jesus. Quem tem ensinado a verdade? Jesus. Quem vai nos levar ao Pai? Jesus. Não tem atalho. E tem muitas igrejas ensinando atalho para as ovelhas. Não existe atalho. Jesus fez uma afirmação: eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. O propósito do sofrimento de Jesus é levar as nossas dores e pecados, substituição e o perdão que encontramos através da sua morte. Quando Jesus falou assim: Pai, está consumado. Jesus falou para o Pai: Pai, todos os pecados deles foram perdoados. Tudo aquilo que nós cometemos, que desagradou o Senhor, através do sacrifício de Jesus, nós conseguimos alcançar o perdão.
E todos os dias somos perdoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Perdão, favor não merecido. Um ser que não precisava passar por tudo que ele passou, mas ele passou e suportou por causa de uma palavra: amor incondicional. Você sabe o que é amor incondicional? O amor que não tem preço. Um dia, cada um tem uma visão da cruz. Um dia eu leio na passagem da cruz, quando Jesus falou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Sabe por que naquela hora Deus ficou em silêncio para Jesus? Foi o que o Espírito Santo falou comigo. Cada um tem uma revelação. Cada um Deus dá um entendimento. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Porque quando Deus virou o rosto para o outro lado, Ele estava te vendo lá na prisão. Ele estava te vendo lá no largo do inferno. E Ele foi lá, te resgatou, te trouxe a vida. Jesus, quando entregou o Espírito para o Pai, Ele estava vendo você, Ele estava vendo eu, Ele estava vendo nós, transformados pelo sacrifício. E dentro do Pai estava dizendo: valeu a pena, porque eu entreguei o meu único filho, e agora eu recebo milhões, milhares e milhares de filhos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Satanás achou que tinha vencido. Primeira vez que o inferno viu luz, quando Jesus entregou o Espírito dele na mão do Pai. Jesus entra no inferno flutuando. E todos os demônios caem de joelho, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Jesus foi lá e pegou a chave da morte e tirou aqueles que estavam em cativo para reinar em glória com Cristo. É isso que Jesus faz comigo e com você. Foi por isso que Ele se entregou, porque Ele resgatou eu e você da mão de Satanás. É por isso que Satanás luta todos os dias, tentando te impedir de você vir na igreja, de você continuar. Servir Jesus é difícil, irmão. Mas só entra no céu os corajosos, os valentes, os fervorosos de espírito, como a Bíblia diz. Covardes e medrosos estão ficando para trás. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje no século 21? A igreja está igual a mulher de Ló, sentindo saudade lá de fora, de Sodoma e Gomorra, sentindo saudade do Egito, porque lá em Sodoma e Gomorra, lá no Egito, tudo é fácil. Tudo que você quer vem de mão beijada. Mas servir Jesus, para conquistar, tem que chorar. Para conquistar, tem que jejuar. Para conquistar, tem que orar. Para conquistar, tem que dobrar o joelho. Para conquistar, tem que renunciar. Aí não é fácil. Só prevalece os fortes. Tinha 32 mil homens com Gideão. Quem foi para a batalha? 300 e Gideão. Mas na frente dos 300,
estava o eu sou. O eu sou, o eu sou, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, estava na frente, pelejando. Bom, quem peleja minhas batalhas, suas batalhas é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vai à frente de nós, pelejando. Terceiro, aceitação voluntária do sofrimento de Jesus. Você tem aceitado todo o sacrifício, tudo que foi feito? Porque Jesus te ama. Deus nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. É eu e você que muitas vezes fazemos isso para Deus. Viramos as costas. Trocamos o banquete pelo prato. O prato é passageiro. O banquete é eterno. Isaías 53, versículos 7 ao 9. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Olha só, irmão. Você já parou para pensar isso? Ele apanhou. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Oprimiram ele. Prenderam ele. Arrastaram ele na corrente. Enfiaram uma coroa de espinho nele. Em momento algum, Jesus abriu a boca e disse: cadê aqueles que eu curei? Ele ficou em silêncio. Dando sequência. Como um cordeiro foi levado ao matador. Olha só, irmão. Quando ele estava indo para o matadouro, ele estava olhando no olho de cada um que aqui está. Se eu vou mudar a história do pastor Antônio, vou mudar a história do pastor Moisés, eu vou mudar a história da igreja, eu vou mudar a história do cristianismo. As pessoas vão crer naquilo que eu fiz. Jesus falou com os discípulos assim: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Eles andaram, eles viram milagre, mas não creram. Mas Jesus falou: bem-aventurado, felicíssimo é aquele que não viu, mas creu. Você tem visto Jesus? Mas você crê. Vou te falar uma coisa aqui. Milagre não segura ninguém na presença de Deus. Porque se milagre segurasse alguém, Israel, tudo já estava no céu. Quer mais milagre do que aquele povo viu? O que segura eu e você e nos leva até o final da nossa jornada aqui na terra é intimidade e aceitar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E tem pessoas que estão ensinando errado. Tem pessoas que estão mandando a igreja acumular riqueza, palacete aqui na terra. Tem pessoas que fazem fila para testemunhar. Milagre não salva ninguém. Milagre não segura ninguém. Quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem leva ao céu é Jesus. É Ele que leva. É Ele que salva. Não é milagre. As pessoas estão deixando a Bíblia de lado e colocando as pessoas a acreditar em coisas que é matéria. Muitos líderes estão apagando da mente da igreja o sacrifício de Jesus. Tem muita igreja que não prega mais sobre a crucificação.
estão aniquilando isso da mente da igreja. Temos que trazer todos os dias a nossa memória, tudo aquilo que Jesus passou, para eu e você estarmos aqui. Quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. O que te traz esperança? É o homem? É o governo? É o sistema? É a religião? Não, é Jesus. Então você tem que trazer à sua memória o sacrifício, porque o sacrifício vai te trazer a esperança de você ver o céu se abrir, as trombetas soar e o seu novo nome ser chamado. Versículo 8. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Preste atenção. Ninguém no céu, a não ser Deus, sabe a hora que Jesus vai voltar. Nem Jesus, nem o Espírito Santo sabe a hora que ele vai voltar. Só cabe a isso o Pai. E eu acredito, dentro da minha alma, que esta hora já está chegando. Para Deus dar ordem a Jesus, aos anjos, abrir o céu e arrebatar a igreja, porque as profecias estão se cumprindo. O homem, cada dia que passa, tem virado escarnecedor de Deus. Estão brincando com a palavra de Deus. Você abre a rede social, te dá nojo. As pessoas estão fazendo altar, aonde a glória de Deus tem que se manifestar, de orgia. É só você entrar na rede social e você vai ver. As pessoas perderam o temor. As pessoas perderam o respeito. Não tem mais respeito à palavra. Porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo. Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha só, irmão. Mataram, aprisionaram um homem inocente. Sabe por que mataram Jesus? Porque ele ensinava a verdade. Sabe por que eles querem calar sua boca? Sabe por que ele quer calar minha boca? Porque nós estamos ensinando a verdade. O sistema não quer que nós ensinamos a verdade. A verdade tem se tornado errado. E o errado tem se tornado verdade. É por isso que você vê muita igreja com gente até um em cima do outro. Porque estão ocultando a verdade. Mas Deus vai fazer justiça. Porque Ele fala: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Está chegando o grande dia da justiça de Deus passar sobre a terra. Louvado seja Deus, que eu e você não vamos estar mais aqui. Quando o nosso Redentor passar com a justiça nessa terra, nós estaremos no céu, glorificando, exaltando o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que é Jesus Cristo.
humildade e submissão. Ele foi humilde, ele foi submisso. A sepultura de Jesus, injustamente condenado. Quarto, a vitória e a glória, lutando pelo servo. Versículo 10 e o 12. Todavia ao Senhor agradou moloeu-lo, fazendo-o enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele aos despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. O que a Bíblia fala? Se eu não estiver enganado, em Coríntios, fala que o Espírito Santo intercede por nós, com gemido inexprimível. Quando você e eu não temos força para orar, o Espírito Santo dobra o joelho e começa a interceder pelos transgressores. Quem é transgressores? Eu e você. Ele começa a interceder. Pai da vitória, Pai da vitória. A satisfação de Deus através do sacrifício de Jesus. A recompensa e exaltação de Jesus após a sua morte. Conclusão. Isaías 53 é um retrato vivido e profético da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Nesse capítulo vemos a profecia cumprida e a manifestação do amor incondicional de Deus por nós. O sofrimento de Jesus, o nosso Senhor, nos proporcionou perdão, salvação e uma nova vida em comunhão com Deus. Que possamos reconhecer o valor desse sacrifício, aceitar o presente da redenção e viver em gratidão, obediência ao nosso Salvador. Eu encerro e termino a mensagem aqui. Quem vai fazer análise de tudo que nós ouvimos aqui é eu e você. Amém? Essa foi a palavra que o Espírito Santo nos deu. Que eu estava precisando ouvir e o que você estava precisando ouvir. Talvez você veja assim, mas eu não queria ouvir isso aí não. Mas Deus fala aquilo que eu e você precisa. Não está sendo útil para você agora, mas amanhã ou depois, o Espírito Santo vai te trazer essa palavra à sua memória. Amém? Se coloca de pé. Vamos orar. Você ouviu o final? Ser grato. Gratidão pela redenção, pela nova vida, pela salvação. E tudo aquilo que nós colocamos nas nossas mãos, Deus vai nos dar a vitória. Ele vai prosperar os nossos caminhos. Porque a Bíblia diz que eu e você vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos prosperar. Preste atenção. Antes de Cristo voltar, a igreja ainda vai desfrutar do melhor desta terra. Para que muitos que zombam de mim e de você, vejam a glória de Deus se manifestar sobre nós. Amém? Fecha os teus olhos. Começa a orar. Eu e você sabemos aonde na nossa vida que precisa ainda ser mudado.